A taça de champanhe escorregou dos meus dedos, estilhaçando-se pelo chão de mármore da nossa casa nos jardins. Meu marido, Marcos, estava parado na porta do nosso quarto, o celular ainda brilhando na mão, completamente alheio ao fato de que eu tinha acabado de ver o e-mail de confirmação refletido no espelho do banheiro atrás dele. Suíte nupcial. Resort Vista Mar. O mesmo quarto onde passamos nossa noite de núpcias, 16 anos atrás. A diferença é que a reserva era para o próximo fim de semana, e eu não estava convidada. O nome da mulher no final da reserva, Raquel Moraes, queimou em minhas retinas como uma marca de ferro. O som do vidro quebrando pareceu ecoar para sempre naquele momento. Observei o champanhe, um Dom Perignon, do tipo caro que Marcos insistia que mantivéssemos para ocasiões especiais, espalhar-se pelo chão como sangue derramado. As bolhas capturavam a luz do lustre acima, criando pequenos prismas que dançavam zombeteiramente. Mais tarde, eu perceberia que aquele foi o exato momento em que meu casamento morreu. Não quando descobri o caso, não quando vi as fotos, mas ali, naquele instante, vendo o champanhe caro formar uma poça no mármore caro da nossa casa cara, que de repente parecia um mausoléu. Marcos olhou para o vidro quebrado, depois de volta para o celular, totalmente alheio. Nossa, Lena, cuidado. Sabe quanto custam essas taças? Sua preocupação era com o cristal, não comigo. Não com o fato de que minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar qualquer coisa. Não com a palidez do meu rosto ou com a maneira como eu havia congelado, como um animal que sente um predador. Forcei-me a respirar, a me mover, a falar. Desculpe. Escorregou. Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, distante e oca. Ajoelhei-me para pegar os pedaços maiores de vidro, grata pela desculpa para desviar o olhar dele, para esconder meu rosto. Deixa aí, disse ele, displicente. A Rosa limpa de manhã. Rosa, nossa diarista, que vinha 3 vezes por semana para manter a ilusão da nossa vida perfeita. Outra pessoa que eu pagava para me ajudar a desempenhar o papel de esposa bem-sucedida em um casamento bem-sucedido. Ele passou por mim e entrou no banheiro, ainda rolando a tela do celular, e eu o observei no espelho. Observei de verdade, pelo que pareceu ser a primeira vez em anos. Quando as linhas ao redor de seus olhos se tornaram tão pronunciadas. Quando aquela pequena barriga se desenvolveu, apesar da sua caríssima academia. Quando ele começou a olhar para o celular com mais interesse do que olhava para mim há meses. 3 meses antes, eu ainda vivia no que pensava ser um conto de fadas. O sol da manhã filtrava-se por nossas janelas do chão ao teto, lançando uma luz dourada sobre o piso de madeira que passei horas escolhendo quando reformamos a casa 5 anos atrás. Eu tinha 45 anos e acreditava genuinamente que tinha tudo sob controle. Marcos estava se preparando para outra viagem de negócios, a terceira naquele mês, e eu estava fazendo o que aperfeiçoei ao longo de 16 anos de casamento: tornar a vida dele fácil. Suas camisas estavam passadas e penduradas no armário. Seu café da manhã favorito estava esquentando no fogão. Nossos 2 filhos, Sofia e João, ainda dormiam no andar de cima, seus mundos adolescentes felizmente descomplicados pelas realidades dos relacionamentos adultos. Lembro-me de estar em nossa cozinha naquela manhã, espátula na mão, observando Marcos dar o nó na gravata no reflexo da porta do micro-ondas. Ele sempre fora exigente com sua aparência. Na faculdade, quando nos conhecemos, era parte de seu charme. A maneira como ele conseguia se transformar de um universitário de ressaca em um palestrante impecável em 20 minutos. Agora, observando-o ajustar o colarinho com precisão praticada, senti uma estranha desconexão, como se estivesse observando um estranho realizando movimentos familiares. Você não precisava ter acordado tão cedo, disse ele, embora seu tom sugerisse que ele esperava exatamente isso. Eu poderia ter comido alguma coisa no aeroporto. Eu quis. Menti. A verdade é que eu estava acordada desde as 4 da manhã, olhando para o teto,
tentando identificar a origem do mal-estar que vinha crescendo em meu peito há semanas. Ansiedade, eu dizia a mim mesma. Talvez menopausa. A síndrome do ninho vazio, sobre a qual alertavam à medida que os filhos cresciam e precisavam menos de você. Mas não era nada disso. Era instinto. Aquela parte primal do meu cérebro que reconhecia o perigo mesmo quando minha mente consciente se recusava a admiti-lo. Eu sei o que você está pensando. Como eu não percebi? Acredite, já me fiz essa pergunta 1000 vezes desde então, geralmente às 3 da manhã, quando o sono se recusa a vir e o peso da minha própria cegueira esmaga meu peito até eu mal conseguir respirar. A verdade é que eu percebi. Eu vi tudo. Os sinais estavam lá, piscando como neon na escuridão, e eu escolhi desviar o olhar. Porque reconhecê-los significava admitir que minha vida inteira poderia ser uma mentira. Significava enfrentar a possibilidade de que o homem em torno do qual construí tudo, o homem por quem sacrifiquei minha própria carreira, o pai dos meus filhos, pudesse ser um estranho usando o rosto do meu marido. A negação é uma droga poderosa. Ela te entorpece para a realidade, te torna cúmplice em sua própria decepção. E eu era uma viciada. Marcos beijou minha bochecha naquela manhã, o mesmo selinho casual que ele me dava todos os dias há anos. O perfume dele era diferente, notei. Algo mais amadeirado, mais caro. Quando mencionei, ele sorriu aquele sorriso encantador que me atraiu nele em uma festa da faculdade 2 décadas atrás. O sorriso que, como seus sócios costumavam brincar, venderia gelo para pinguim. O sorriso em que eu confiei implicitamente. Gostou. Comprei semana passada. Achei que era hora de uma atualização. Ele disse isso casualmente, mas havia algo performático naquilo, como se estivesse testando a história em voz alta. É bom, eu disse, voltando-me para o fogão para virar seus ovos. Gema mole, exatamente como ele gostava. As gemas tinham que ser líquidas, mas não demais. As claras totalmente cozidas, mas não douradas. Eu havia aperfeiçoado a técnica anos atrás. Conseguia fazer dormindo. Como se chama o perfume novo? Algo francês. Não me lembro. Ele riu. Aquela risada fácil que geralmente me fazia sorrir. A vendedora recomendou. Vendedora, não vendedor. Ele especificou o gênero. Me deu detalhes suficientes para tornar a história crível, omitindo qualquer coisa que pudesse parecer suspeita. Guardei essa observação, sem saber ainda o que significava, apenas sabendo que significava algo. Mais tarde naquela tarde, enquanto organizava a papelada para nosso contador, encontrei a fatura do cartão de crédito. A cobrança saltou aos meus olhos imediatamente porque Marcos sempre usava sua conta empresarial para despesas de trabalho. Este era nosso cartão pessoal. Resort Vista Mar, R$ 7.000 por um fim de semana. Meu primeiro pensamento foi que ele havia planejado uma surpresa para nosso aniversário que se aproximava. Meu coração até palpitou de empolgação. Talvez ele estivesse finalmente reconhecendo o quanto eu sacrifiquei. Quantos dos meus próprios sonhos eu engavetei para apoiar seu império imobiliário. Segurei a fatura nas mãos, sentada na ilha da nossa cozinha, e me permiti imaginar. Um fim de semana fora, só nós dois. Andando na praia onde andamos como recém-casados, relembrando quem éramos antes que as responsabilidades da carreira e dos filhos tivessem erodido lentamente a intimidade que um dia compartilhamos. Talvez fosse a maneira dele de dizer que sentia minha falta, a nossa falta. A fantasia durou talvez 3 minutos antes que a realidade se infiltrasse pelas bordas. Eu quase liguei para ele na mesma hora para agradecer, para dizer que ele não precisava manter segredo. Algo me impediu. Talvez tenha sido a data da cobrança, 3 semanas atrás, quando ele supostamente estava em Florianópolis em uma reunião com investidores. Talvez tenha sido a pequena voz na minha cabeça que vinha sussurrando avisos que eu vinha ignorando com maestria há meses. As noites tardias, o súbito interesse na academia, a maneira como ele mudou a senha do celular sem explicação,
Abri o calendário no meu celular, voltando para 3 semanas antes. Lá estava, marcado no sistema de cores de Marcos. Reunião investidor, Ricardo Almeida. 2 noites, retornando no domingo. Eu me lembro porque Sofia teve uma apresentação de dança naquele sábado e Marcos se desculpou muito por perder, prometendo compensá-la. Mas se ele estava em Florianópolis a trabalho, por que havia uma cobrança do Resort Vistamar que ficava a 2 horas ao sul de São Paulo? A geografia não fazia sentido, a menos que ele tivesse voltado mais cedo e não me contado. A menos que a viagem para Florianópolis fosse uma mentira. A menos que tudo fosse uma mentira. A cozinha pareceu menor de repente, as paredes se fechando. Sentei-me em nossa ilha de mármore italiano, aquela que custou mais que meu primeiro carro, e me permiti considerar a possibilidade de que minha vida perfeita fora construída na areia. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha amiga Juliana. Yoga amanhã de pé? Olhei para a mensagem, para a normalidade dela, e senti uma risada histérica borbulhar na garganta. Yoga. Como se posturas e respiração profunda pudessem consertar o abismo que se abria sob meus pés. Digitei de volta. Sim, até lá. E larguei o celular com as mãos que começaram a tremer. Naquela noite, Marcos chegou tarde, como de costume. Eu havia ensaiado minha abordagem a tarde toda, determinada a ser casual, a não soar acusadora. Estávamos comendo massa, a favorita dele, e eu abri uma garrafa de vinho para manter minhas mãos firmes. Troquei de roupa para o vestido que ele costumava elogiar. Passei maquiagem pela primeira vez em dias. Alisei meu cabelo. Olhando para trás, percebo que estava performando feminilidade, tentando lembrá-lo do porquê ele me escolheu em primeiro lugar, como se ser atraente o suficiente pudesse impedir a traição. A massa estava perfeitamente al dente. O molho cozinhou por 2 horas até ficar rico e complexo. Eu havia posto a mesa com nossa louça boa, acendido velas. Se alguém tivesse fotografado nossa sala de jantar naquela noite, pareceria uma cena de uma revista sobre casais bem-sucedidos que ainda encontram tempo para o romance. Ei, vi uma cobrança do Resort Vistamar na nossa fatura, eu disse, enrolando o linguine no garfo com uma naturalidade fabricada. Planejando algo especial? Sua expressão não mudou, nem um piscar de olhos. Esse deveria ter sido meu segundo sinal de alerta. Marcos sempre foi rápido com as emoções, exibindo-as abertamente. Ele chorava com comerciais sentimentais, ria alto de piadas medíocres, ficava visivelmente irritado preso no trânsito. Essa brancura estudada era nova, praticada. Era o rosto de alguém que havia se preparado para essa exata pergunta. Ah, isso é para uma reunião com um cliente, disse ele suavemente, pegando o vinho. Sabe como é? O Ricardo Almeida quer investir no empreendimento de Ipanema, mas ele é da velha guarda. Prefere reuniões presenciais em território neutro. O resort tem excelentes salas de conferência privadas. Ele tomou um gole de vinho, observando-me por cima da borda da taça, testando se eu aceitaria a explicação ou insistiria. Eu podia sentir o peso do momento. A bifurcação na estrada onde eu poderia exigir a verdade ou aceitar a mentira confortável. A mentira era perfeita. Apenas plausível o suficiente, apenas chata o suficiente. Ricardo Almeida era real, um associado de negócios frequente cujo nome Marcos mencionava sempre. O empreendimento de Ipanema era um projeto legítimo. O detalhe sobre reuniões presenciais da velha guarda adicionava autenticidade. E a menção às salas de conferência, práticas e nada sensuais, desviava quaisquer conotações românticas. Eu queria tanto acreditar nele que podia sentir meu cérebro ativamente escolhendo aceitar, suprimindo o instinto gritante de que algo estava catastroficamente errado. Faz sentido, ouvi a mim mesma dizer. Como está o projeto de Ipanema? E assim, seguimos em frente. Marcos iniciou uma explicação detalhada sobre alvarás e leis de zoneamento, e eu assenti e fiz perguntas apropriadas, e terminamos nosso jantar de massa perfeito, como o casal perfeito que estávamos fingindo ser.
Naquela noite, deitada na cama ao lado dele, olhei para o teto e me perguntei se estava enlouquecendo. Tudo o que ele disse fazia sentido, mas nada daquilo parecia verdade. Uma semana depois, encontrei o brinco no carro dele. Eu havia pegado a Mercedes dele emprestada para levar a Sofia ao treino de futebol porque meu SUV estava na oficina. Era uma peça delicada, de ouro rosé com um pequeno diamante, presa entre o banco do passageiro e o console. Não era meu. Eu usava brincos simples, sempre usei. Este era caro, feminino, deliberadamente escolhido por alguém com bom gosto e dinheiro para gastar. Segurei-o na palma da mão, encarando-o como um artefato de uma civilização alienígena. O diamante capturou a luz do sol que entrava pelo para-brisa, lançando reflexos de arco-íris pelo interior de couro. Era lindo, elegante, o tipo de coisa que um homem compraria para uma mulher que ele estava tentando impressionar. Minhas mãos tremiam quando mostrei a Marcos naquela noite. O tremor em meus dedos parecia traição, como se meu corpo estivesse admitindo fraqueza antes que minha mente o alcançasse. Esperei até depois do jantar, depois que as crianças subiram para fazer o dever de casa, depois que nos acomodamos em nossa rotina noturna dele checando e-mails enquanto eu colocava a louça na máquina. Encontrei isso no seu carro, eu disse, estendendo a palma da mão como uma oferenda. Ele olhou para ele, depois de volta para seu laptop. Isso é da Raquel, disse ele sem nem mesmo parar de rolar os e-mails. Você lembra? Ela é aquela cliente cujo carro quebrou perto do escritório semana passada. Eu dei uma carona para ela. Deve ter caído. Raquel. O nome pousou na minha consciência como uma pedra em água parada, enviando ondulações por tudo que eu achava que sabia. Ele disse isso tão facilmente, com tanta familiaridade. Não uma das minhas clientes, ou uma mulher do trabalho. Apenas Raquel, como se eu devesse saber quem ela era. Como se a presença dela em seu carro e em sua vida fosse completamente natural. Mas eu não me lembrava dele tê-la mencionado. Não me lembrava de nenhuma história sobre um carro quebrando, sobre dar uma carona a alguém. Se tivesse acontecido, ele não teria mencionado? Ele não teria chegado em casa com uma anedota sobre bancar o herói para uma colega em apuros. Não me lembro de você tê-la mencionado, eu disse cuidadosamente, colocando o brinco na mesinha de centro entre nós como prova em um julgamento. Ele finalmente olhou para cima, e lá estava, o lampejo de irritação que aparecia sempre que eu o questionava sobre qualquer coisa. Durou talvez 2 segundos antes que suas feições se suavizassem de volta para uma compreensão paciente. Mas eu vi. Pela primeira vez em 16 anos, eu o vi decidir como me responder, calculando suas palavras em vez de simplesmente falar. Eu menciono muitos clientes, Lena. Não posso evitar se você não presta atenção no meu trabalho. Seu tom era gentil, quase piedoso. Mas as palavras eram ataques cirúrgicos destinados a me fazer duvidar de mim mesma. A implicação era clara. A culpa era minha. Minha desatenção. Minha falha em me interessar o suficiente pelo mundo dele. Eu era o problema. Não ele. Nunca ele. E assim, de repente, me vi pedindo desculpas, recuando, aceitando a culpa por ousar questioná-lo. Você tem razão. Desculpe. Eu deveria prestar mais atenção. Quer que eu mande uma mensagem para ela? Posso avisar que encontramos. Eu resolvo, disse ele, já se virando de volta para seu laptop. Ela provavelmente já comprou outro. A conversa acabou. Encerrada. E eu fiquei ali parada com um brinco que não me pertencia, pertencente a uma mulher cujo nome eu nunca tinha ouvido antes, e de alguma forma era eu quem se sentia culpada. Você já duvidou da sua própria sanidade? Não de uma forma casual, não de um jeito, será que estou pensando demais? Mas de uma forma profunda e fundamental que te faz questionar sua capacidade de perceber a realidade? Era onde eu estava. Cada fibra do meu ser gritava que algo estava errado. Mas a calma certeza de Marcos me fazia sentir como se eu fosse o problema. Paranoica, ciumenta, irracional.
Fui para a cama naquela noite e fiquei acordada por horas, ouvindo a respiração constante de Marcos ao meu lado. Ele adormeceu imediatamente, sem problemas, enquanto eu olhava para a escuridão e sentia meu controle sobre a realidade se afrouxar. Talvez eu estivesse sendo paranoica. Talvez eu estivesse procurando problemas onde não existiam. Talvez fosse isso que acontecia com mulheres da minha idade. Ficamos inseguras, desconfiadas, afastamos nossos maridos com acusações infundadas e carência. Mas então pensei na cobrança. No perfume, no brinco, na maneira como ele disse o nome de Raquel com tanta familiaridade casual. E percebi que o gaslighting só funciona se você deixar. Se você escolher confiar na versão da realidade de outra pessoa em vez de seus próprios instintos. Naquela noite, deitada acordada ao lado dele, ouvindo sua respiração constante, tomei uma decisão. Eu encontraria provas, ou encontraria paz. De qualquer forma, eu precisava saber a verdade. Na manhã seguinte, depois que Marcos saiu para o escritório e as crianças pegaram o ônibus para a escola, liguei para minha amiga Lívia. Nos conhecíamos desde a faculdade e ela foi para a área de segurança de TI depois da formatura. Se alguém pudesse me ajudar a encontrar respostas, era ela. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número dela. Eu havia ensaiado o que ia dizer, mas quando ela atendeu com seu habitual e alegre "Oi, Lena!", as palavras saíram em uma avalanche. "Preciso que você me ajude a espionar meu marido", eu disse quando ela atendeu, pulando qualquer preâmbulo. Houve uma pausa. Então, já não era sem tempo de você pedir. Aquilo me pegou de surpresa. Como assim? Lena, eu estou esperando você perceber há meses. O jeito que ele fala com você nas festas, como ele está sempre no celular, o jeito que ele inventa desculpas sobre trabalhar até tarde. É o manual. Ouvir outra pessoa validar minhas suspeitas foi como receber permissão para respirar depois de prender a respiração debaixo d'água. Por que você não disse nada? Por que você não estava pronta para ouvir? E por que dizer a alguém que seu casamento é uma mentira é uma ótima maneira de perder uma amiga? As pessoas precisam chegar a essas conclusões sozinhas. Ela fez uma pausa. Mas agora que você está pedindo, estou dentro. O que você precisa? Nos encontramos em um café na Vila Madalena, longe o suficiente do meu bairro para que eu não encontrasse ninguém conhecido. Lívia chegou com uma bolsa cheia de equipamentos que pareciam pertencer a um filme de espionagem. Câmeras minúsculas, um dispositivo que podia clonar um celular, software que podia rastrear localizações sem que a pessoa soubesse. "Isso tudo é legal?", perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Estávamos sentadas em uma cabine no canto, e eu ficava olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Para rastrear a localização do seu próprio marido, sim. Para acessar as comunicações privadas dele sem consentimento, tecnicamente não. Mas a infidelidade em um casamento também não é, moralmente falando. Ela empurrou a bolsa em minha direção pela mesa. "A questão é, o quanto você quer saber?" Pensei no brinco, ainda na minha cômoda onde o deixei naquela manhã. A cobrança do hotel. O jeito como os olhos de Marcos ficaram vazios quando o questionei. A distância crescente entre nós que eu vinha atribuindo à evolução normal do casamento ao assentamento mundano que acontecia depois de 16 anos. Pensei na Sofia e no João, ainda jovens o suficiente para acreditar que seus pais eram felizes. Velhos o suficiente para ficarem arrasados quando descobrissem a verdade. Pensei na minha mãe, que ficou tão orgulhosa quando me casei com Marcos, que me disse que eu tive sorte de encontrar um homem com tanto potencial. Pensei em todos os jantares onde desempenhei o papel de esposa solidária, todas as vezes que o apresentei como meu brilhante marido, todos os anos que construí minha identidade em torno de ser a senhora Helena Ferraz. "Eu preciso saber de tudo", eu disse. Lívia passou 3 horas me ensinando como instalar o software de rastreamento no celular de Marcos. Exigia acesso físico ao dispositivo, o que significava esperar até ele estar no banho. O aplicativo era invisível, rodando em segundo plano,
enviando seus dados de localização para um painel que só eu podia acessar. Você vai precisar fazer isso quando ele estiver distraído, Lívia explicou, demonstrando em seu próprio celular. Leva cerca de 2 minutos para instalar. Não tenha pressa. Certifique-se de que o ícone do aplicativo não apareça na tela inicial dele. Verifique 2 vezes antes de devolver o celular. Naquela noite, esperei até Marcos entrar no banho depois do treino. Meu coração batia tão forte que pensei que poderia explodir no meu peito. Eu podia ouvir a água correndo, podia sentir o cheiro do seu sabonete líquido caro vindo do banheiro. Peguei o celular dele da mesinha de cabeceira onde ele sempre o deixava, e minhas mãos tremeram tanto que quase o derrubei 2 vezes. O celular estava bloqueado, claro. Ele havia mudado a senha há 3 meses, alegando que era por segurança após uma violação de dados em sua empresa. Mas eu conhecia seus padrões, sabia como sua mente funcionava. Tentei a data do nosso aniversário. Errado. Tentei o aniversário da Sofia. Errado. Então tentei o aniversário do João com o nome de Raquel. João, Jana 507 e Raquel. Desbloqueou. A confirmação me atingiu como um golpe físico. Ele havia colocado o nome dela na senha. A senha que protegia tudo em sua vida digital agora incluía o nome de outra mulher combinado com o aniversário do nosso filho. A intimidade casual disso, a completa falta de culpa implícita naquela escolha, me fez querer gritar. Mas eu não tinha tempo para isso. Baixei o aplicativo de rastreamento, observando a barra de progresso avançar enquanto o chuveiro continuava ligado. 30 segundos. 1 minuto. 90 segundos. O ícone do aplicativo apareceu na tela inicial e eu freneticamente o movi para uma pasta oculta. Depois deletei a pasta inteira, exatamente como Lívia havia me ensinado. 2 minutos. A água desligou. Verifiquei o celular mais uma vez, certificando-me de que tudo parecia normal. Depois o coloquei de volta na mesinha de cabeceira exatamente onde o encontrei. Eu estava sentada na cama, rolando meu próprio celular com uma naturalidade forçada, quando Marcos saiu do banheiro em uma nuvem de vapor. "Oi, amor", disse ele, secando o cabelo com a toalha. "O que você quer jantar?" Olhei para ele. Para meu marido de 16 anos, pai dos meus filhos, o homem que acabara de incorporar o nome da amante na senha do celular. E sorri. "O que você quiser, querido." A performance havia começado. Por 2 semanas, eu o observei se mover por São Paulo como se eu fosse uma espécie de divindade observando um formigueiro. A maioria dos seus dias era exatamente como ele dizia. Escritório, visitas a obras, reuniões com clientes. Mas terças e quintas-feiras mostravam um padrão. Das 2 às 5 da tarde, seu marcador de localização estacionava em um endereço no Leblon. Não era seu escritório. Não era um canteiro de obras. Um prédio de apartamentos. Passei de carro por lá em uma quinta-feira. Meu coração martelando tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Era um daqueles novos empreendimentos de luxo, todo de vidro e aço e com vista para o mar. O tipo de lugar que começava em 7.000 por mês. Sentei-me no meu carro do outro lado da rua por 1 hora, observando a entrada. E quando Marcos finalmente saiu, ele não estava sozinho. Ela era mais jovem que eu. Talvez 35 anos. Cabelo loiro que capturava a luz do sol, corpo atlético envolto em calças de yoga e uma regata de grife. O tipo de mulher que parecia ter acabado de sair de um treino, mas de alguma forma ainda parecia perfeita. Ela o acompanhou até o carro, ficou na ponta dos pés para beijá-lo de despedida. Não um selinho. Um beijo de verdade, do tipo que falava de familiaridade e paixão e coisas que eu não experimentava com meu marido há anos. Eles ficaram ali em plena luz do dia, em um estacionamento público, beijando-se como se não tivessem nada a esconder. Como se eu não existisse. Como se nossos filhos não existissem. Como se 16 anos de casamento pudessem ser apagados pela luz do sol da tarde e por um cabelo loiro atlético. Eu os observei, e algo dentro de mim se calcificou. A dor estava lá, queimando em meu peito como ácido. Mas por baixo dela,
havia algo mais duro, mais frio. Raiva. Não do tipo quente e explosivo, mas da variedade de queima lenta que poderia me impulsionar através do que viesse a seguir. Ela se afastou dele, rindo de algo que ele disse, e eu vi seu rosto de perfil. Ele parecia feliz, genuinamente, abertamente feliz de uma maneira que eu não via há anos. A percepção foi quase pior do que o beijo. Ele não estava apenas traindo. Ele estava feliz fazendo isso. Eu não o confrontei naquela noite. Desempenhei o papel de esposa perfeita. Perguntei sobre seu dia. Ouvi suas mentiras sobre uma negociação imobiliária difícil que o manteve até tarde. Sorri, assenti e não senti nada além do peso da minha própria performance. Em vez disso, fui para a casa da Lívia depois que Marcos adormeceu. Ela estava esperando com o laptop aberto, pronta para cavar mais fundo. Eu os vi juntos, contei a ela. E minha voz soou estranha, desconectada do meu corpo. Ele parecia feliz. A expressão de Lívia endureceu. Então vamos garantir que ele seja miserável. Preciso dos e-mails dele, disse ela. De tudo. Levou 4 horas para quebrar a senha dele. Marcos sempre fora previsível. Ele usava variações da data do nosso casamento para tudo. Desta vez não foi diferente. E uma vez que entramos, foi como abrir a caixa de Pandora. Raquel Moraes não era apenas uma cliente. Ela era sua sócia em um negócio de desenvolvimento imobiliário que ele nunca havia me mencionado. Ela também era, de acordo com os e-mails cada vez mais íntimos que remontavam a 8 meses, sua amante. As mensagens eram explícitas, detalhadas, discutindo não apenas o caso deles, mas seus planos para o futuro. Planos que não me incluíam. Li todos eles, sentada à mesa da cozinha da Lívia às 2 da manhã, bebendo um café que esfriara horas atrás. Cada e-mail era uma pequena traição, mas juntos eles formavam uma narrativa que era devastadora em sua completude. Mal posso esperar para te ver na terça. Ele havia escrito 3 semanas antes. Senti falta do seu corpo contra o meu. A noite passada com a Lena foi insuportável, dizia outro. Ela perguntou sobre a cobrança do hotel e eu tive que mentir na cara dela. Odeio essa vida dupla, mas não consigo desistir de você. Quando finalmente estivermos juntos de verdade, ele escreveu na semana passada. Vou te levar a Paris como sempre prometi. Faremos direito, não como a viagem econômica que fiz na minha lua de mel. Viagem econômica. Ele chamou nossa lua de mel, que eu achei mágica, de viagem econômica. Como se aquelas memórias significassem tão pouco para ele que pudessem ser reduzidas a uma transação financeira da qual ele se envergonhava. Havia fotos, dezenas delas. Marcos e Raquel na praia. Marcos e Raquel em restaurantes que eu pedia para ele me levar há anos. Marcos e Raquel na cama, seus corpos entrelaçados em lençóis que eu não reconheci. Cada imagem era uma faca, mas me forcei a olhar todas elas. Eu precisava da dor. Precisava matar até a última gota de esperança. Todo o impulso de arranjar desculpas para ele. Todo o instinto de me culpar. Tem mais, disse Lívia em voz baixa, abrindo uma pasta chamada Viagem Noronha. As fotos eram de 3 meses atrás. Marcos me dissera que era uma viagem de negócios solo, que ele precisava explorar propriedades em Fernando de Noronha. Mas lá estava ele, de mãos dadas com Raquel enquanto caminhavam por uma trilha na floresta. Beijando-a em uma praia ao pôr do sol. Dando abacaxi para ela em um jantar que parecia muito romântico. E então eu vi. A foto que fez todo o resto parecer um aquecimento. Eles estavam parados em frente a um hotel. E eu o reconheci imediatamente porque estive naquele exato local 16 anos atrás. O Resort Vista Mar. O hotel da nossa lua de mel. O lugar onde prometemos nos amar para sempre. Onde começamos nossa vida juntos com tanto otimismo ingênuo. Ele a levara lá, para o nosso lugar, a nossa memória, e ele a corrompeu completamente. Ele reservou a suíte nupcial de novo, eu disse, minha voz oca, para o próximo fim de semana.
O aniversário deles juntos, eu acho. 8 meses. Eles estão comemorando 8 meses juntos no lugar onde começamos nosso para sempre. Lívia pegou minha mão sobre a mesa. O que você quer fazer? Olhei para as fotos de novo, para o rosto do meu marido brilhando com uma felicidade que eu não via direcionada a mim há anos. Para Raquel, jovem e bonita, e completamente inconsciente de que estava dormindo com um homem casado com 2 filhos. Ou talvez ela soubesse. Talvez não se importasse. Talvez eu fosse apenas o obstáculo a ser superado. O peso morto que ele precisava descartar antes de seguir para sua vida real. Para a vida que eu construí sendo desmantelada por alguém que prometeu protegê-la. Eu quero destruí-lo, eu disse. E eu estava falando sério. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza absoluta. As lágrimas acabaram. A confusão se foi. Eu sabia exatamente o que precisava fazer e sabia que levaria tempo, paciência e um nível de engano que eu nunca havia tentado antes. Primeiro, eu precisava me proteger financeiramente. Marcos podia ser um mentiroso e um traidor, mas também era esperto com dinheiro. Eu não podia deixá-lo esconder bens ou esvaziar contas antes que eu estivesse pronta para agir. Marquei uma consulta com uma advogada de divórcio, Diana Martins, que foi altamente recomendada por outra amiga que passou por uma separação brutal. Não contei a ninguém para onde estava indo, alegando que tinha um dia de spa quando saí de casa naquela manhã de terça-feira. O escritório de Diana ficava na Avenida Faria Lima, todo de vidro e cromo e arte cara. Ela estava na casa dos 50, impecavelmente vestida com um terninho que provavelmente custou mais que a parcela do meu carro, com olhos que já haviam visto todas as variações da traição humana. Seu aperto de mão era firme, sua expressão simpática, mas não piedosa. Conte-me tudo, disse ela, e eu contei. Passei 2 horas naquele escritório, expondo toda a história sórdida. A cobrança do hotel, o brinco, o software de rastreamento, os e-mails e fotos. Diana tomava notas em um bloco de notas, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer, sua expressão nunca mudando da preocupação profissional. Quando terminei, ela recostou-se em sua cadeira de couro e uniu as pontas dos dedos. Isso é bom, disse ela. Muito bom, do ponto de vista jurídico. Você documentou tudo, tem provas de adultério e, o mais importante, descobriu o engano financeiro. Isso vai ser a chave. Engano financeiro? O negócio secreto de desenvolvimento com a Raquel, a conta oculta. Isso sugere que ele vem planejando sua estratégia de saída há meses, possivelmente mais. No Brasil, isso é má conduta conjugal. Nos dará vantagem. 2 horas depois, saí com uma estratégia. Diana tinha contatos com peritos contábeis que podiam rastrear cada centavo que Marcos já ganhou ou escondeu. Ela tinha investigadores que podiam documentar seu caso de maneiras que se sustentariam no tribunal. E ela tinha um plano de como entrar com o pedido de divórcio de uma forma que me daria a máxima vantagem. A chave, disse ela enquanto eu saía, é que ele não pode saber que você sabe. Ainda não. Precisamos de tempo para construir o caso, para rastrear seus bens, para garantir que ele não possa esconder nada. Você consegue fazer isso? Consegue morar com ele, dormir ao lado dele, fingir que tudo está normal enquanto nos preparamos? Pensei nas fotos. Na Raquel, em 16 anos da minha vida que agora pareciam uma piada. Na senha do celular dele que incluía o nome dela. Em ser chamada de peso morto. Eu consigo fazer o que for preciso, eu disse. E assim começou o período mais surreal da minha vida. De dia, eu era a esposa perfeita. Preparava os almoços de Marcos com seus sanduíches favoritos, usando o presunto de Parma caro que ele gostava da delicatessen italiana. Perguntava sobre suas reuniões, assentindo com simpatia quando ele reclamava de clientes difíceis. Clientes que eu agora sabia que eram fictícios, blocos de tempo que ele usava para estar com ela. Planejei nossa festa de aniversário, um evento luxuoso que eu vinha organizando há meses, quando ainda achava que estávamos celebrando algo real. À noite,
Eu encaminhava e-mails para Diana. Me encontrava com investigadores e tramava a aniquilação completa do meu marido. O custo psicológico foi imenso. Você já teve que sorrir para alguém sabendo exatamente como essa pessoa te traiu? Cada toque casual parecia uma lixa na minha pele. Cada "eu te amo" era uma zombaria. Quando ele me procurava na cama, eu tinha que me forçar a não recuar, a não gritar a verdade para ele. Tornei-me uma atriz na minha própria vida, entregando uma performance que merecia um Oscar, mas que só seria vista por uma plateia de um. Mas eu me mantive firme porque tinha um objetivo, e nada me impediria de alcançá-lo. Marcos não notou nada. Essa foi talvez a parte mais insultuosa. Eu estava desempenhando o papel de esposa dedicada tão mal, com um esforço tão óbvio, e ele estava muito envolvido em suas próprias ilusões para ver. Ele mencionava suas reuniões tardias, e eu assentia com simpatia, enquanto mentalmente adicionava outro item ao arquivo de evidências que Diana estava construindo. Ele falava sobre seu estresse e eu massageava seus ombros enquanto fantasiava sobre como seria o rosto dele quando seu mundo desabasse. Às vezes, em momentos de fraqueza, eu o observava brincando com o João no quintal, ou ajudando a Sofia com o dever de casa, e sentia uma pontada de algo como luto. Não por ele, mas pelo homem que eu pensei que ele era, pelo pai em que meus filhos acreditavam, pela ilusão de família em que todos vivíamos. Esses foram os momentos mais difíceis, quando ele parecia o Marcos com quem me casei, antes de eu saber sobre a Raquel, antes de tudo virar veneno. Mas então ele checava o celular e sorria para alguma mensagem, e eu sabia exatamente para quem era aquele sorriso, e o luto se endurecia de volta em raiva. O quase desastre aconteceu 3 semanas antes da nossa festa de aniversário. Eu estava usando o laptop dele para acessar suas contas e esqueci de sair do e-mail. Ele chegou em casa mais cedo, algo que nunca fazia, e entrou no quarto enquanto o computador ainda estava aberto na nossa cama, sua correspondência com Raquel exibida em toda a sua glória incriminadora. "Oi, amor, eu esqueci meu..." Ele parou, seus olhos fixos na tela. Meu coração parou. Tudo o que eu vinha construindo, toda a documentação cuidadosa, a estratégia legal, tudo dependia daquele momento. Se ele visse o que estava na tela, se percebesse que eu sabia, ele teria tempo de se preparar, de esconder bens, de construir sua própria defesa. Diana fora clara. A surpresa era nossa arma mais valiosa. Fiz a única coisa que consegui pensar. Peguei o laptop e o fechei com força, colocando meu corpo entre ele e o aparelho, e comecei a chorar. Lágrimas reais, quentes e genuínas, porque eu não estava mais apenas atuando. Eu estava liberando semanas de dor acumulada, deixando a máscara escorregar apenas o suficiente para vender a performance. Eu não aguento mais isso, solucei, deixando 16 anos de dor genuína transbordarem. Sinto-me tão desconectada de você. Estava tentando ler seus e-mails para me sentir mais próxima, para entender melhor o seu mundo. E sei que é loucura e invasivo, e sinto muito. Era um risco enorme, mas eu apostei no ego de Marcos. Na crença dele em sua própria superioridade, em sua certeza de que eu era ingênua demais, confiante demais, dedicada demais para realmente suspeitar dele. A aposta valeu a pena. Seu rosto suavizou imediatamente. Ele me puxou para seus braços, murmurando palavras de consolo, dizendo que eu estava sendo boba, que me amava, que tudo estava bem. Ele nem pediu para ver a tela. Estava tão certo de seu engano que nunca lhe ocorreu que eu pudesse ter encontrado a verdade. "Você está apenas estressada com a festa", disse ele, acariciando meu cabelo como se eu fosse uma criança que acordou de um pesadelo. "Vai ser lindo. Todo mundo vai ver que esposa incrível você é." Deixei que ele me abraçasse, que me confortasse, e não senti absolutamente nada, exceto a fria satisfação de saber que minha performance havia funcionado. Naquela noite, ele fez amor comigo pela primeira vez em meses, e eu fiquei deitada sob ele, de olhos abertos na escuridão, e não senti absolutamente nada.
A mulher que ele estava tocando não existia mais. Ela morreu no momento em que vi aquelas fotos, e em seu lugar havia alguém mais duro. Alguém capaz de desempenhar qualquer papel necessário para atingir seus objetivos. Depois, enquanto ele adormecia ao meu lado, olhei para o teto e me perguntei se era assim que os sociopatas se sentiam. Essa desconexão completa entre o que você mostrava ao mundo e o que sentia por dentro. Essa capacidade de mentir com todo o seu corpo, de realizar intimidade com alguém que você estava ativamente planejando destruir. O pensamento deveria ter me perturbado. Em vez disso, pareceu poder. Depois disso, fui mais cuidadosa. Documentei tudo no meu celular. Enviei cópias para Lívia e Diana. Certifiquei-me de que não havia vestígios da minha investigação em nenhum dispositivo que Marcos pudesse acessar. O perito contábil, um homem meticuloso chamado David que me lembrava um monge obcecado por impostos, descobriu que Marcos vinha desviando dinheiro para uma conta separada há meses. Quase R$200 mil. Dinheiro de nossos bens conjuntos que ele vinha drenando lentamente. Ele está se preparando para te deixar, disse David, com naturalidade, durante nossa reunião em seu escritório apertado, que cheirava a papel velho e café. Estes são padrões clássicos de infidelidade financeira. Ele está construindo uma reserva que pode acessar rapidamente quando decidir terminar o casamento. Ele me mostrou o rastro das transferências, cada uma pequena o suficiente para não levantar suspeitas, mas consistente o suficiente para somar uma quantia significativa. 5 mil aqui, 3 mil ali. Às vezes, apenas 1.000, rotulados como despesas de negócios ou doações de caridade. Quanto tempo eu tenho? Perguntei. Com base na atividade da conta e no padrão de aceleração, eu diria que ele está planejando entrar com o pedido após o seu aniversário. Talvez ele ache que é um momento poético. A ironia não me passou despercebida. Nossa festa de aniversário, que eu vinha planejando como uma celebração do nosso amor duradouro, seria sua plataforma de lançamento para uma nova vida. Ele provavelmente se imaginava me dando alguma versão higienizada da verdade na festa, e depois saindo de cena com Raquel em seu braço, deixando-me devastada e despreparada. Mas eu tinha outros planos. Coordenei com Lívia, que se tornou minha especialista em tecnologia e confidente mais próxima. A festa de aniversário era em 2 semanas, e tínhamos esse tempo para preparar algo especial. Algo que não apenas exporia Marcos, mas o faria na frente de todos que importavam, seus sócios, seu círculo social, sua família. Tem certeza de que quer fazer isso publicamente? Lívia perguntou uma noite enquanto trabalhávamos na compilação das provas em uma apresentação. Poderíamos resolver isso em particular, conseguir o acordo de divórcio sem o drama. Pensei nas fotos, no resort Vista Mar. Em cada mentira que ele contou. Cada manipulação, cada momento em que ele me fez duvidar da minha própria sanidade. Em ser chamada de peso morto. Na senha com o nome de Raquel. Eu quero que todos vejam quem ele realmente é, eu disse. Quero que ele perca tudo o que eu perdi, mas pior. Quero que ele saiba como é quando seu mundo desmorona na frente de testemunhas. Quando as pessoas que você passou anos impressionando veem exatamente quem você é por baixo do charme. Ok, então, disse Lívia, com um sorriso sombrio no rosto. Vamos queimar tudo. A festa estava marcada para um sábado à noite em nossa casa. Aluguei uma tenda para o quintal, contratei um buffet, arranjei uma banda de jazz. 200 pessoas foram convidadas, todos da empresa de Marcos, seus maiores clientes, nossos vizinhos, nossas famílias, nossos amigos mais próximos. Seria luxuoso, memorável. Só não da maneira que Marcos esperava. Eu disse a ele que queria fazer algo especial este ano. Renovar nossos votos na frente de todos que amamos. Ele ficou entusiasmado com a ideia, provavelmente imaginando que isso tornaria sua saída mais dramática, pintando-o como a figura trágica forçada a deixar um casamento que se tornou obsoleto, apesar de seus melhores esforços. A renovação de votos foi ideia dele, na verdade. Ele sugeriu semanas atrás
quando eu ainda estava no papel de esposa alheia. Vamos mostrar a todos como são 16 anos de amor, ele disse. Vamos lembrá-los de que casamentos de verdade sobrevivem a tudo. A audácia daquilo me fez rir, embora eu tenha disfarçado como uma tosse. Ele queria ficar na frente de todos e recitar promessas que já havia quebrado. Queria usar nosso casamento como um adereço para seu próprio ego enquanto planejava descartá-lo assim que os aplausos cessassem. Bem, teríamos nosso momento dramático, só não do tipo que ele esperava. No dia anterior à festa, Raquel me ligou. Não reconheci o número, mas atendi por hábito. A voz dela era mais jovem do que eu esperava, com um leve sotaque de paulistana da Gema que a fazia soar como se estivesse sempre fazendo perguntas, mesmo ao fazer afirmações. Senhora Ferraz, aqui é a Raquel Moraes. Trabalho com seu marido. Meu sangue congelou. Eu estava na cozinha, picando legumes para o jantar, e a faca na minha mão de repente pareceu muito pesada. Sim, eu só queria ligar e te dizer que homem incrível o Marcos é. Sua voz era ofegante, admirada. Ele tem me ajudado com um negócio imobiliário e sou muito grata por sua mentoria. Você tem sorte de tê-lo. Foi magistralmente executado. Na superfície, completamente inocente. Uma jovem colega expressando gratidão pela orientação de um mentor. Mas eu ouvi o que ela estava realmente dizendo. Ela estava marcando seu território, me avisando que existia, provavelmente esperando avaliar se eu suspeitava de algo. Talvez Marcos a tivesse até incentivado, testando se eu era tão alheia quanto ele pensava. Ou talvez, e esse pensamento era pior, ela estivesse genuinamente me agradecendo. Talvez em sua mente, ela fosse a heroína desta história, a jovem que resgatou Marcos de sua esposa chata e de meia-idade. Talvez ela me visse como um obstáculo, mas se sentisse magnânima o suficiente para reconhecer minha existência. Obrigada por ligar, eu disse, mantendo minha voz calorosa e amigável, o tom perfeito de anfitriã que aperfeiçoei ao longo de anos de jantares. Marcos também fala muito bem de você. Aliás, você deveria vir à nossa festa de aniversário amanhã. Adoraríamos ter você aqui. Houve uma longa pausa. Eu quase podia ouvir seu cérebro trabalhando, tentando descobrir se isso era uma armadilha ou se eu era realmente tão ingênua. Ah, eu não gostaria de atrapalhar um evento de família. Bobagem. Os colegas do Marcos são da família. Eu insisto. 7 da noite. E traga um acompanhante se quiser. Fiz minha voz soar calorosa, convidativa, com a quantidade certa de entusiasmo. Marcos ficaria emocionado por ter você lá. Dei a ela nosso endereço e desliguei. Em seguida, mandei uma mensagem para Lívia. Mudança de planos. Precisamos nos preparar para uma convidada especial. A resposta de Lívia foi imediata. Isso vai ser ainda melhor do que planejamos. Naquela noite, mal dormi. Tudo estava no lugar. As evidências foram compiladas em uma apresentação que Lívia me ajudou a criar. Uma experiência multimídia que não deixaria espaço para dúvidas ou interpretações. Os advogados estavam de prontidão, prontos para entrar com os papéis do divórcio na primeira hora da segunda-feira. A segurança que contratei para impedir que Marcos saísse mais cedo foi informada sobre a situação. Tudo o que restava era executar. Acordei cedo, fiz o café da manhã para as crianças como se nada estivesse errado e comecei a me preparar para a festa. Marcos estava de excelente humor, brincando com Sofia e João sobre planos para a faculdade, falando sobre o futuro brilhante à frente. Levei toda a minha força para não rir da amarga ironia. Esta vai ser a festa do ano, disse ele, beijando minha testa enquanto saía para cortar o cabelo. Você realmente se superou, amor. Espero que seja tudo o que você merece, eu disse, e quis dizer cada palavra. Por volta do meio-dia, enquanto Marcos estava cortando o cabelo, fiz uma última vistoria na casa com Lívia. Montamos telas por todo o quintal, supostamente para mostrar fotos dos nossos 16 anos de casamento. Mas Lívia as havia preparado de forma diferente.
Estavam todas conectadas ao laptop dela, escondido na casa, prontas para exibir o que quiséssemos com o apertar de um botão. Última chance de desistir, disse Lívia. Mas ela estava sorrindo quando disse isso. Ela me conhecia bem o suficiente para saber que desistir não era uma opção. Depois que isso acontecer, não tem como desfazer. Olhei ao redor da nossa casa, para a vida que construí, para a fachada perfeita que estava prestes a desmoronar. Pensei em cada manhã em que fiz o café de Marcos exatamente como ele gostava. Cada noite que esperei por ele enquanto ele estava com Raquel. Cada sonho que adiei para apoiar sua carreira. Cada pedaço de mim que sacrifiquei para ser a esposa perfeita de um homem que nunca valorizou nada disso. Eu não vou desistir, eu disse. Finalmente estou seguindo em frente. Os convidados começaram a chegar às 7. Nossa casa se encheu com os sons de conversas, taças tilintando, o jazz suave da banda que contratei. Marcos circulava pelo salão como o vendedor consumado que era, encantando a todos, sua mão ocasionalmente procurando a minha no que, tenho certeza, parecia um afeto genuíno. Desempenhei meu papel perfeitamente. Anfitriã graciosa, esposa dedicada, parceira orgulhosa. Ri de piadas, reabasteci bebidas, certifiquei-me de que todos estivessem confortáveis. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu poderia fingir felicidade de forma tão convincente enquanto planejava detonar minha vida na frente de 200 testemunhas, eu não teria acreditado. Às 7h30, Raquel chegou. Ela trouxe um acompanhante, um cara jovem em um terno caro, que parecia ter saído de um anúncio de perfume. Ela usava um vestido vermelho que abraçava cada curva, e observei o rosto de Marcos empalidecer quando a viu. E depois o observei se recuperar com uma velocidade impressionante. Ela cruzou o olhar com ele do outro lado do pátio e deu-lhe um sorriso pequeno e íntimo que dizia tudo sobre o relacionamento deles. Aproximei-me dela com uma taça de champanhe, forçando meu sorriso a permanecer brilhante e acolhedor. Raquel, que bom que você pôde vir. Por favor, fique à vontade. A verdadeira celebração começa em cerca de 30 minutos. Ela aceitou a bebida, seus olhos examinando a festa com uma qualidade avaliadora. Fiquei me perguntando o que ela via quando olhava para nossa casa, nossa vida. Ela se imaginava morando aqui, dormindo na minha cama, criando meus filhos? Ou isso era apenas uma diversão de tarde para ela? Excitação e paixão sem as chatas responsabilidades domésticas? Obrigada por me convidar, disse ela, e notei que sua voz tinha uma qualidade diferente pessoalmente do que no telefone. Mais confiante. Mais consciente de seu poder. Isso é lindo. Você deve ter trabalhado muito. 16 anos de casamento valem a pena comemorar, eu disse, mantendo o contato visual. Você não acha? Algo piscou em sua expressão. Incerteza, talvez culpa, mas desapareceu em 1 segundo. Com certeza. Seu acompanhante já estava vagando em direção ao bar, nos deixando sozinhas. Raquel tomou um gole de champanhe, seus olhos seguindo Marcos pelo pátio. O desejo naquele olhar era quase palpável. Ela realmente acreditava que o amava. Ou talvez amasse a ideia dele, bem-sucedido, charmoso, casado com outra pessoa, o que o tornava um desafio que valia a pena conquistar. Marcos fala muito bem de você, eu disse conversando. Você deve ser muito talentosa no que faz. Ele tem sido um mentor incrível, disse ela, e me perguntei se ela podia ouvir o quão oca aquela palavra soava. Mentor. Como se mentores levassem suas protegidas para suítes de lua de mel e lhes enviassem fotos explícitas. Tenho certeza que sim, eu disse. Meu marido é muito bom em ensinar às pessoas o que ele sabe. Às 8h, bati na minha taça e pedi a atenção de todos. A multidão se aquietou, virando-se para o pequeno palco que montamos perto da piscina. Marcos se juntou a mim, o braço ao redor da minha cintura, seu sorriso brilhante e completamente falso se você soubesse o que procurar. Eu podia sentir a tensão em seu corpo, a consciência de que Raquel estava na multidão e poderia expor tudo com uma palavra errada.
Mas ele confiava em seu charme. Confiava em sua capacidade de controlar a narrativa. Essa sempre fora sua maior fraqueza, a crença inabalável em sua própria superioridade. Olhei para 200 rostos, pessoas que faziam parte da nossa vida há anos, que pensavam que nos conheciam, que acreditavam no conto de fadas que estávamos representando. Vi nossas famílias, minha mãe, os pais dele, nossos irmãos. Vi nossos filhos, Sofia e João, parados com seus amigos perto do fundo, orgulhosos de seus pais que estavam prestes a renovar seus votos. Vi os sócios de Marcos, seus clientes, o círculo social que cultivamos ao longo de anos de networking cuidadoso. E vi Raquel, parada perto do fundo com seu acompanhante esquecido, observando Marcos com olhos que pensavam ver um futuro. Obrigada a todos por virem esta noite. Comecei, minha voz firme apesar da adrenalina inundando meu sistema. Há 16 anos, Marcos e eu nos casamos no Resort Vista Mar. Foi o dia mais feliz da minha vida. Pensei ter encontrado meu parceiro, meu melhor amigo, a pessoa com quem passaria o resto da minha vida construindo algo lindo. Senti Marcos relaxar ao meu lado, provavelmente pensando que este seria um discurso de aniversário padrão, seguido por uma renovação de votos sentimental que faria todo mundo chorar e cimentaria sua imagem como um marido dedicado. O casamento não é fácil, continuei. Exige confiança, comunicação, honestidade. E quero falar esta noite sobre o que acontece quando essas coisas se quebram. Quando a base sobre a qual você construiu sua vida se revela feita de areia. O braço de Marcos enrijeceu ao redor da minha cintura. Ele sentiu que algo estava errado, mas não conseguia descobrir o quê. Seus olhos percorreram a multidão, pousando em Raquel. E eu vi o momento em que ele entendeu que a presença dela ali seria um problema. Que, de alguma forma, seus dois mundos estavam prestes a colidir. Pensei em compartilhar histórias esta noite sobre nossos anos juntos. Eu disse, minha voz se projetando claramente sobre a multidão silenciosa. Mas então percebi que histórias podem ser ficção. Então, em vez disso, vou mostrar a vocês algumas fotografias, momentos reais, memórias verdadeiras. Assenti para Lívia, que estava perto da casa com seu laptop, um sorriso sombrio no rosto. As telas piscaram e ganharam vida, e de repente cada monitor no quintal exibia a mesma imagem. Marcos e Raquel, beijando-se em uma praia, o pôr do sol dourado atrás deles. A multidão ficou em silêncio. Não o silêncio educado de pessoas ouvindo um discurso, mas o silêncio chocado de pessoas percebendo que estão testemunhando algo que não deveriam. O braço de Marcos caiu da minha cintura como se eu o tivesse queimado. Helena, o que você está... Isso foi há 3 meses, eu disse calmamente, ignorando-o completamente. Quando Marcos me disse que estava em Noronha a negócios, acontece que ele estava, só não do tipo que mencionou. As imagens mudaram, ciclando através das evidências que eu havia compilado. Marcos e Raquel em restaurantes, jantares íntimos à luz de velas. Marcos e Raquel na cama, entrelaçados em lençóis. Marcos e Raquel no resort Vista Mar, parados em frente à suíte nupcial, recriando a pose exata das fotos do nosso casamento 16 anos antes. Suspiros percorreram a multidão. A bebida de alguém caiu no chão. Ouvi a voz de Sofia, jovem e embargada. Mãe? Mas eu não podia parar agora. Não iria parar. Você a levou ao nosso lugar, eu disse, finalmente olhando para Marcos. Seu rosto passou de pálido para carmesim, uma veia latejando em sua têmpora. O suor brotava em sua testa, apesar do ar fresco da noite. Você a levou ao lugar onde prometemos nos amar para sempre. E você o corrompeu. Você me apagou. As telas mudaram para mostrar outra coisa. Extratos bancários, destacados em amarelo, mostrando os R$200 mil que ele havia transferido para a conta secreta. Documentos de propriedade mostrando o negócio imobiliário que ele firmou com Raquel sem nunca mencionar a esposa. Sequências de e-mails discutindo como esconder bens, como minimizar meu acordo.
Como tornar o divórcio o mais vantajoso financeiramente para ele possível. As pessoas estavam ofegantes agora, conversas irrompendo em sussurros chocados. Vi os sócios de Marcos olhando para as telas, depois para ele, suas expressões se transformando de confusão para raiva. Dinheiro sendo escondido significava fraude potencial, responsabilidade potencial para a empresa. Isso não era mais apenas problemas conjugais, era um desastre de negócios. 8 meses, eu disse, minha voz se sobressaindo ao murmúrio. É o tempo que isso está acontecendo. 8 meses de mentiras. 8 meses vindo para casa para seus filhos e sua esposa depois de estar com ela. 8 meses me fazendo sentir louca por suspeitar, por questionar, por confiar nos meus instintos. Virei-me para me dirigir à multidão diretamente, ignorando Marcos completamente, negando-lhe até mesmo o reconhecimento do contato visual. Eu compartilho isso com todos vocês porque quero que saibam com quem estão fazendo negócios. Quero que entendam que tipo de homem esconde bens de sua esposa, mente para seus parceiros e corrompe todos os relacionamentos que tem para seu próprio benefício. Este é o homem em quem vocês confiam seus investimentos? Com seu dinheiro? Com seu futuro? Marcos finalmente encontrou sua voz. Helena, pare com isso. Isso é loucura. Podemos conversar sobre isso em particular. Eu tentei conversar em particular, eu disse cortando-o. Lembra? Quando perguntei sobre a cobrança do hotel, quando te mostrei o brinco, você me manipulou. Você me fez duvidar da minha própria sanidade? Então não vamos conversar em particular. Estamos conversando aqui, na frente de todos que precisam saber a verdade. Olhei para Raquel, que estava congelada perto do fundo. Seu acompanhante tendo se afastado dela como se ela fosse radioativa. Seu rosto estava branco, sua taça de champanhe pendurada esquecida na mão. Ele te disse que ia me deixar? Ele te prometeu um futuro juntos? Porque segundo o advogado dele... Sim, Marcos. Encontrei a correspondência com seu advogado. Você planejava pedir o divórcio na próxima semana, logo após o nosso aniversário. Que poético. As telas mudaram novamente, mostrando a troca de e-mails entre Marcos e seu advogado, discutindo a estratégia do divórcio, discutindo como me pintar como instável, discutindo como minimizar suas obrigações financeiras enquanto maximizava sua retenção de ativos. O sócio de Marcos, Ricardo Almeida, abriu caminho pela multidão, o rosto vermelho de raiva. Marcos, isso é verdade? Você tem escondido bens? Movimentado o dinheiro da empresa? Porque se você fez isso, isso é fraude. Isso implica toda a firma. Eu posso explicar, Marcos começou, mas Ricardo o cortou com um gesto seco. Você precisa ir embora. Agora. Não apareça no escritório na segunda-feira. Entraremos em contato com nossos advogados na primeira hora da manhã. Observei enquanto o mundo de Marcos desmoronava ao seu redor em tempo real. Seus relacionamentos de negócios se despedaçando, sua posição social evaporando, sua família. Sua mãe estava perto da casa, lágrimas escorrendo pelo rosto, olhando para o filho como se não o reconhecesse. A expressão de seu pai era mais difícil de ler, uma mistura de decepção e compreensão resignada, como se ele suspeitasse que algo assim sempre fora possível. Eu tenho mais uma coisa para mostrar a todos vocês, eu disse, enquanto as telas exibiam a peça final de evidência. Um vídeo de Marcos e Raquel, filmado apenas 2 dias antes pelo investigador particular que contratei. Eles estavam no apartamento dela, sentados na varanda com taças de vinho na mão, e o áudio era claro enquanto Marcos falava sobre seus planos. Sua voz ecoou pelos alto-falantes, íntima e reveladora. Assim que eu estiver livre da Helena, poderemos finalmente ficar juntos de verdade. Honestamente, ela tem sido um peso morto por anos. Apenas cuidando da casa, criando os filhos. A casa, os carros, tudo. Eu conquistei. Ela apenas manteve o lar funcionando enquanto eu realmente construía algo. Peso morto. Era isso que 16 anos de parceria, de criar seus filhos, de apoiar sua carreira, de sacrificar minhas próprias ambições significavam para ele. Peso morto. O vídeo continuou.
Você é tudo o que ela não é, Quel. Jovem, ambiciosa, excitante. Ela parou de se esforçar anos atrás. O vídeo terminou. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro baixo de alguém. Então, a voz de Sofia cortou o silêncio, jovem e partida, destruindo o que restava da compostura de Marcos. Pai? Como você pôde? Marcos olhou para nossa filha, 16 anos e percebendo que seu pai não era quem ela pensava, e eu vi algo se quebrar em sua expressão. Talvez culpa. Talvez apenas a compreensão de que isso não poderia ser consertado com charme, mentiras e presentes caros. Sofia, querida, não é o que parece. É exatamente o que parece, eu disse em voz baixa. E você precisa ir embora, agora. Leve o que puder carregar. Todo o resto fica até os advogados resolverem. Ele se virou para mim, e por um momento eu vi o homem com quem me casei. Jovem, esperançoso, cheio de promessas sobre a vida que construiríamos juntos. Então, aquela imagem se dissolveu como fumaça, revelando o que ele havia se tornado. Ou talvez o que ele sempre fora, e eu apenas fui ingênua demais, apaixonada demais, investida demais no conto de fadas para ver. Você está cometendo um erro enorme, disse ele, a voz baixa e ameaçadora. Você nunca vai sobreviver sem mim. Você não tem ideia de como administrar dinheiro, como viver de forma independente, como funcionar no mundo real. Você precisa de mim, Helena. Você sempre precisou de mim. A tentativa de manipulação era quase engraçada, agora que eu podia vê-la claramente. As mesmas táticas que ele vinha usando por anos, tentando me fazer duvidar de mim mesma, tentando me fazer sentir pequena e incapaz. Eu sorri. E foi bom deixá-lo ver o aço sob a fachada suave que usei por tanto tempo. Eu sobrevivi a 16 anos de casamento com um mentiroso e um traidor. Acho que vou me virar muito bem sozinha. A segurança deu um passo à frente. 2 homens grandes que contratei exatamente para este propósito. Marcos olhou para eles, para a multidão assistindo sua humilhação, para Raquel que estava sendo escoltada para fora por seu acompanhante envergonhado. E qualquer resquício de luta que ele tinha se esvaiu. Seus ombros caíram, e ele pareceu de repente velho, diminuído. Um homem que apostou tudo no charme e descobriu tarde demais que ele tinha limites. Ele foi embora. Saiu de sua própria casa, de sua própria festa, de sua própria vida, enquanto 200 pessoas assistiam em silêncio. Os convidados começaram a sair logo depois, a maioria evitando contato visual, alguns oferecendo palavras silenciosas de apoio. Algumas mulheres apertaram minha mão ao passar, seus olhos transmitindo compreensão e solidariedade. A mãe de Marcos se aproximou de mim, lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Sinto muito, disse ela em voz baixa. Eu o criei melhor do que isso. Você o criou bem, eu disse, e estava sendo sincera. O que ele se tornou foi escolha dele, não sua. Sofia e João foram para seus quartos, e eu sabia que precisaria ter conversas difíceis com eles mais tarde, para ajudá-los a processar a traição do pai, para ajudá-los a entender que as falhas dele não eram culpa deles, e não eram um reflexo do amor dele por eles, qualquer que fosse a forma que esse amor tomasse. Mas por enquanto, no quintal que se esvaziava, com Lívia me ajudando a desmontar as decorações e a equipe do buffet silenciosamente embalando a comida intocada, senti algo que não sentia há meses. Paz. O desfecho legal foi brutal, mas satisfatório. Marcos tentou lutar contra o divórcio, tentou alegar que eu havia violado sua privacidade, tentou se pintar como vítima de uma esposa vingativa que o humilhou publicamente para se vingar. Seu advogado entrou com moção após moção, cada uma tentando atrasar o inevitável ou recuperar alguma vantagem. Mas as provas eram esmagadoras, e de qualquer forma, o divórcio no Brasil não exige culpa. Não importava por que nosso casamento acabou, apenas como dividir os bens de forma justa. E justo neste caso, significava reconhecer que Marcos estava escondendo dinheiro e se preparando para me deixar com o mínimo possível.
Diana foi magnífica. Ela vasculhou as fraudes financeiras de Marcos como um tubarão em um cardume, encontrando contas que até David, o perito, não havia visto. Cada centavo escondido foi descoberto, documentado e adicionado ao cálculo do acordo. Cada bem foi avaliado e dividido. A casa, que Marcos presumiu que ficaria, foi concedida a mim, juntamente com a guarda principal de Sofia e João. Marcos obteve direitos de visita e uma pesada obrigação de pensão alimentícia que o fez ofegar audivelmente no tribunal. O negócio imobiliário com Raquel ruiu quando Ricardo e os outros sócios da empresa fizeram sua devida diligência e descobriram que Marcos vinha usando recursos da empresa para negócios pessoais. Ele foi demitido imediatamente, processado por quebra de contrato e forçado a reembolsar quase R$500 mil à firma. Sua reputação profissional foi destruída. A notícia se espalhou rápido nos círculos imobiliários de São Paulo, e Marcos Ferraz ficou conhecido como o homem que escondeu dinheiro de seus sócios e enganou sua esposa. Confiança é tudo nos negócios. E Marcos provou ser indigno de confiança em todos os níveis. Raquel, por sua vez, desapareceu completamente de São Paulo. Ouvi dizer que ela se mudou para Curitiba, sua reputação no mundo imobiliário de SP completamente destruída por associação. Senti pena dela por cerca de 5 segundos. Depois me lembrei que ela sabia que Marcos era casado, e não se importou. Ela fez suas escolhas, assim como Marcos fez as dele. Algumas lições vêm com consequências. Marcos tentou me contatar várias vezes nas semanas após a festa. Mensagens às 3 da manhã e e-mails desconexos, aparecendo na casa até que eu consegui uma medida protetiva. Cada mensagem era uma variação do mesmo tema. Ele sentia muito, cometera erros, poderíamos, por favor, conversar, pensar nas crianças, poderíamos superar isso. Todo mundo merecia uma segunda chance. Eu nunca respondi. Não havia mais nada a dizer. O casamento que eu pensei que tinha nunca existiu. Fora uma performance, uma fachada, e eu cansei de fingir. A parte mais difícil foi ver Sofia e João lutando com tudo isso. Sofia parou de comer direito por semanas, perdendo um peso que seu corpo adolescente não podia se dar ao luxo de perder. João se meteu em brigas na escola, externando a raiva que não conseguia articular. Começamos a terapia familiar, apenas nós 3, aprendendo a ser uma família sem o homem que deveria estar nos mantendo unidos. A doutora Brandão, nossa terapeuta, era paciente e sábia. As escolhas do seu pai não definem vocês, ela disse a eles em uma sessão. E elas não definem o amor. O que sua mãe fez, proteger a si mesma, proteger vocês, recusar-se a aceitar maus tratos, isso também é amor. Às vezes, amor significa ir embora. Levou tempo, mas lentamente eles começaram a entender. Eles viram que eu não era a vilã nesta história, apesar das tentativas de Marcos de me pintar dessa forma. Eles viram que se proteger não é o mesmo que ser cruel, mesmo quando a proteção envolve exposição pública. 3 meses após a finalização do divórcio, vendi a casa nos Jardins. Era grande demais, cheia demais de memórias que agora pareciam manchadas. Cada cômodo guardava fantasmas da vida que eu pensei que estava vivendo. Encontrei um charmoso apartamento na Urca, perto da praia, com espaço suficiente para mim e as crianças, mas pequeno o suficiente para que eu pudesse mantê-lo sozinha. No dia em que nos mudamos, Sofia me encontrou chorando no quarto principal da casa dos Jardins, sentada no chão, cercada por caixas vazias. "Tudo bem, mãe?" ela perguntou, sentando-se ao meu lado. "Sim", eu disse, enxugando os olhos. Apenas me despedindo de quem eu costumava ser. "A pessoa que deixava o papai tratá-la daquele jeito?" Sofia perguntou. Ela se tornara direta desde a festa, menos disposta a rodeios sobre verdades difíceis. "Não", eu disse. "A pessoa que acreditava em contos de fadas, que pensava que o amor era suficiente, que não sabia que podia ser forte por conta própria." "Você está feliz?" ela perguntou. "Que acabou."
Pensei nisso, na dor e na humilhação, nos advogados e nas brigas, nas noites em que chorei até dormir e nas manhãs em que me forcei a levantar e ser forte por eles. Sim, disse finalmente. Estou. Sofia e João sofreram no início com raiva de nós dois, de mim por destruir seu mundo estável, de Marcos por ser a razão pela qual ele precisava ser destruído. A terapia familiar ajudou. O tempo ajudou mais. Lentamente, eles começaram a entender que às vezes o amor significa se proteger, mesmo quando é doloroso. Mesmo quando significa que seus filhos têm que aprender duras verdades sobre o pai. Comecei a trabalhar novamente, algo que não fazia desde que Sofia nasceu. Lívia me ajudou a conseguir um cargo em uma empresa de tecnologia, cuidando da comunicação e do marketing. Não era glamouroso, mas era meu. Eu ganhava meu próprio dinheiro, tomava minhas próprias decisões, não respondia a ninguém além de mim mesma. O primeiro salário que ganhei me fez chorar. Não porque fosse muito. Não era, comparado ao dinheiro a que eu estava acostumada. Mas porque eu o havia conquistado. Cada real representava meu próprio valor, meu próprio mérito, independente de ser esposa de alguém. No aniversário de 1 ano da festa, dirigi até o resort Vista Mar. Reservei a suíte nupcial, o mesmo quarto onde meu casamento começou e terminou. Mas desta vez, eu estava sozinha. Sentei-me na varanda, observando o pôr do sol pintar o oceano em tons de dourado e roxo, e não chorei. Não me enfureci. Não lamentei o que perdi. Em vez disso, celebrei o que ganhei. Meu autorrespeito, minha independência, minha certeza absoluta de que nunca mais ignoraria meus instintos ou me faria pequena para acomodar as mentiras de outra pessoa. Uma traição tão profunda não cura, ela deixa cicatrizes. Mas cicatrizes são provas de sobrevivência. Evidências de que você enfrentou algo que tentou te destruir e você ainda está de pé. E às vezes, estar de pé é o suficiente. Publiquei minha história online, em parte como terapia, em parte como um aviso para outras mulheres que podem estar ignorando seus próprios sinais de alerta. A resposta foi avassaladora. Milhares de comentários de mulheres que passaram por traições semelhantes, que se sentiram validadas ao ver sua dor refletida na minha história. Centenas de mensagens me agradecendo por falar, por mostrar que é possível sobreviver a esse tipo de devastação e sair mais forte. Algumas pessoas me criticaram pela exposição pública. Você deveria ter resolvido isso em particular, disseram. Você o humilhou por vingança. E talvez estivessem certas. Talvez houvesse uma parte de mim que queria vingança, que queria que Marcos sentisse pelo menos uma fração da dor que ele me causou. Mas principalmente, eu queria que a verdade fosse visível. Eu queria que seus sócios soubessem com quem estavam trabalhando. Eu queria que Raquel entendesse as consequências de suas escolhas. Eu queria que Sofia e João vissem que a mãe deles não era fraca, não era uma vítima, não era alguém que aceitaria maus tratos silenciosamente em nome das aparências. E eu queria que outras mulheres, mulheres que estavam ignorando seus instintos como eu, vissem como era o fim daquela estrada. Para verem que os sinais de alerta não desaparecem, eles se intensificam. Que confiança sem verificação é ingenuidade. Que às vezes a pessoa dormindo ao seu lado é um estranho usando um rosto familiar. O conselho da Helena. Se você está lendo isso e algo na minha história ressoou com você, preste atenção a esse sentimento. A traição em relacionamentos, especialmente envolvendo engano financeiro, muitas vezes segue padrões previsíveis. Mudanças repentinas na rotina, despesas inexplicáveis, mudanças de senha e aumento da distância emocional são sinais de alerta clássicos. A infidelidade financeira especificamente se manifesta através de contas ocultas, grandes saques em dinheiro e investimentos secretos. Confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. A resposta de gaslighting, onde seu parceiro te faz sentir louca por questionar sinais de alerta óbvios, é uma tática de manipulação projetada para fazer você duvidar da sua própria percepção da realidade. Proteja-se desde o início.
Mantenha suas próprias contas, mantenha-se informada sobre as finanças conjuntas e construa um sistema de apoio em que possa confiar. Lembre-se que ir embora não é um fracasso. Ficar com alguém que te trai e te diminui é. Você merece um parceiro que te veja como igual, que respeite suas contribuições e que nunca te faria sentir como um peso morto por amá-lo. Agora, enquanto estou sentada aqui no meu apartamento na Urca, ouvindo o oceano pelas janelas abertas, penso em como sou sortuda. Sortuda por ter descoberto a verdade quando descobri, antes que mais anos fossem desperdiçados. Sortuda por ter tido os recursos e o apoio para sair, recursos que muitas mulheres não têm. E é por isso que comecei a ser voluntária em um abrigo para mulheres, ajudando outras a encontrar a força e os meios para escapar de suas próprias situações. Sortuda por ter aprendido que meu valor não é determinado pela capacidade de outra pessoa em reconhecê-lo. Marcos ainda mora em São Paulo, trabalhando em uma imobiliária menor por uma fração de seu salário anterior. O escândalo nunca arrefeceu completamente, e seu nome permanece manchado na indústria. Ele vê as crianças a cada 15 dias, quando se lembra de aparecer, o que é menos frequente do que o acordo de custódia exige. Eles são educados com ele, mas distantes. O calor fácil que antes compartilhavam substituído por uma civilidade cautelosa. Ele perdeu o respeito deles, e nenhuma quantidade de desculpas ou presentes caros de culpa pode reconquistá-lo. Eu o encontro ocasionalmente em eventos escolares ou na hora de buscar as crianças. Ele sempre parece menor de alguma forma, diminuído. A confiança que costumava defini-lo foi substituída por algo que parece vergonha, embora eu suspeite que seja mais arrependimento por ter sido pego do que remorso genuíno. Às vezes ele tenta puxar conversa, relembrar os bons tempos que tivemos antes de tudo desmoronar. Eu respondo com uma neutralidade agradável, o mesmo tom que usaria com um estranho em um elevador. Porque é isso que ele é agora, um estranho que costumava me conhecer. Um fantasma de uma vida que não vivo mais. E estou bem com isso. Mais do que bem. Na semana passada, Sofia chegou em casa com uma notícia. Ela foi aceita na USP, sua primeira escolha, com bolsa integral. Enquanto comemorávamos com pizza em nosso pequeno apartamento, tão diferente da mansão dos Jardins, mas infinitamente mais confortável, ela disse algo que fez tudo valer a pena. Fico feliz que você me mostrou como é se defender, mãe. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando as pessoas te julgam por isso. Você me ensinou que minha felicidade importa. João, agora com 17 anos e mais alto que nós duas, concordou com a cabeça. Você é foda, mãe. Eu ri, mas por dentro senti algo se encaixar no lugar. A escolha de expor Marcos não foi apenas sobre vingança ou justiça ou verdade. Foi sobre mostrar aos meus filhos que há consequências para a traição, que amor não significa aceitar maus tratos, que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é ir embora. Quero deixar uma pergunta para você, de onde quer que esteja ouvindo. Seja em São Paulo ou no Rio, em Belo Horizonte ou Salvador, preso no trânsito, dobrando roupa ou correndo. Se você está em um relacionamento, pergunte-se: estou escolhendo essa pessoa todos os dias ou estou apenas seguindo o fluxo? Estou vivendo autenticamente ou estou desempenhando um papel? Porque a vida é muito curta para passá-la fingindo, para sacrificar sua verdade pelo conforto de outra pessoa. Se minha história ressoou com você, deixe um comentário abaixo. Diga-me de onde você é, a que horas está ouvindo. Clique no botão de curtir se você acredita em se defender. E inscreva-se porque tenho mais histórias para compartilhar sobre sobrevivência, resiliência e a força inesperada que encontramos quando a vida nos força a cavar fundo. O que você teria feito na minha situação? Teria o exposto publicamente ou resolvido em particular? Eu genuinamente quero saber. Sua perspectiva importa. E se você está passando por algo semelhante agora, saiba que não está sozinha. Saiba que a dor que você está sentindo é válida. Saiba que qualquer que seja a sua decisão, ficar, ir embora, lutar, se afastar, sua escolha merece respeito. Até a próxima, proteja seu coração, mas não o feche.
Confie, mas verifique. Ame corajosamente, mas ame a si mesma primeiro. Cuide-se por aí e lembre-se. Você é mais forte do que pensa. Você é mais forte do que qualquer um que tente te diminuir acredita. E essa força, uma vez que você a encontra, se torna inquebrável. Da Urca, com o som das ondas em meus ouvidos e o gosto da liberdade duramente conquistada na língua, esta é a minha história. Esta é a minha verdade. E não tenho mais medo de contá-la.